Agora na Gospel FM Rio. Entrevista, música, tendências do passado e futuro da música gospel, talentos que estão surgindo e novidade no cenário gospel. Pod 7, o podcast da Chip 7. Apresentação, Pedro Braconô. Oi, gente, aqui é o Pedro Braconô. A gente está aqui mais uma vez no Pod 7, podcast da Chip 7, e a gente está aqui com um amigo super especial, né, que dispensa apresentações, Sérgio Lopes, né? Ele tem músicas assim que marcaram a história de muita gente, tem muita história, e eu tive o prazer e a alegria de acompanhar, né, a carreira dele desde os primeiros tempos aí, e a gente vai bater um super papo com ele aqui, e no final do programa a gente vai estar na rádio, né, fazendo uma playlist de música dele. No YouTube você pode procurar Sérgio Lopes. E aí, Sérgio, tudo bem? Pedrão, tudo bem? A segunda entrevista já... essa é a segunda que a gente fez, né? Mas parece que a primeira não conseguiu ir pro YouTube. Isso. Essa vai, né? A primeira não foi pro YouTube, essa vai, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, rapaz... Vou telefonar pro Marcos Zuckerberg para não perturbar a gente nessa entrevista, para não derrubar a gente. Não, isso aí. Hoje em dia, tal da inteligência artificial, né? A gente tem que tomar cuidado aí. Até com as palavras que a gente fala. A gente está vivendo num mundo de que as palavras... Deixa eu te perguntar, a gente está indo também pro Facebook? Como é que é o Facebook? Vai passar também no Facebook? Sim? Não, ou só o YouTube mesmo? É só no YouTube. A gente coloca o link lá, né, no Facebook. A pessoa clicar no link e vai pro YouTube, tranquilo, né? A gente vai estar. Entendi. E aí, você tá aí na sua casa, descansando na rede aí, tudo tranquilo? Tô por alguns instantes, porque daqui a pouco começa a correria, tem encontro com o pessoal da banda pra gente tocar hoje. Daqui a pouco vamos tocar em Magé. Mas eu tô aproveitando essa horinha de descanso pra bater um papo com vocês de uma forma mais relaxada também, pra não me cansar tanto. Isso aí. A gente tem muito gás, né? Mas tem que maneirar, né? Que nem jogador. Tem jogador bom que o técnico tá botando só no segundo tempo, o cara não cansar muito. Não, pra você ter uma ideia, Pedro, eu cheguei em casa ontem à noite. Eu tava há 7 dias fora de casa e fui pra Bahia também. E só cheguei em casa ontem à noite. Então, acordei hoje e preparei aqui meu de jejum, preparei meu almoço. E agora eu tô aqui botando um pouco as pernas de molho, porque daqui a pouco vou ficar umas 3 horas em pé cantando, né? Caramba. E é assim que a gente vai tocando a vida. Então um momentinho aqui de rede não é de bobeira não, tem um propósito. Dar um descanso aqui nas pernas para daqui a pouco encarar o evento. Isso aí. Então, a gente está aqui com o Sérgio Lopes. Sérgio Lopes, fala aí, como é que começou a história da música na sua vida? Eu sei que você foi da Marinha, né, mas já vem de família, de berço. Como é que é? Essa aí vem de casa? Como é que é essa coisa de você compor? Né? As melhores coisas, as melhores vocações que a gente desenvolve na vida começam sempre na infância, né? Uhum. O piloto de avião, ele começa a sonhar com aviação desde pequeno. E eu, quando eu tinha meus 12 anos, comecei a me envolver com música. Eu percebi que eu sabia cantar afinado, gostava de ritmo, ficava tocando na mesa, tocando ritmo das músicas que eu ouvia no rádio, ficava tocando na mesa. Muitas vezes eu ouvia a minha mãe falar: para, menino, com esse batuque na mesa, que era uma coisa incontrolável. Tocava uma música perto de mim, eu começava a tocar o ritmo Enfim, começou na minha infância, minha vocação para música. Comecei a cantar na igreja congregacional de Campina Grande. Você já deve ter conhecido, porque com certeza o Rebanhão já fez show lá. Rebanhão já teve em Campina Grande, Paraíba, sim. Claro. Campina Grande é um polo cultural muito, muito avançado. Então, no auge do Rebanhão, eu tenho certeza que o Rebanhão foi lá no Teatro Severino Cabral, que é um teatro central lá de Campina Grande, Clube dos Trabalhadores. Vocês fizeram show lá em vários lugares. A gente e foi ali que eu também comecei na música. Foi ali que eu comecei na música, na congregacional. Aí depois entrei para a Marinha, vim para o Rio. No Rio conheci uma galera aí em Copacabana
da Igreja Batista Central. Você conheceu também o Edivaldo, aquela turma toda. Sim. O Eli Miranda, Fernando. E aí formamos uma banda, né? Tinha a Léa Mendonça também como vocalista. Eu era vocalista e a Léa Mendonça também era vocalista da banda. Grupo Sim. Altos Louvores. E aí foi que a coisa começou a tomar um rumo mais sério, né? Mais profissional, porque a gente começou a frequentar estúdios profissionais, começamos a nos deparar com as nossas limitações com relação à execução dos instrumentos. Por exemplo, eu era baixista do Altos Louvores, mas quando a gente ia para estúdio, tinha muito cacoete de quem tocava ao vivo, que no estúdio não rolava. Aí a gente tinha que contratar baixista para fazer a gravação. E aos pouquinhos, com o passar do tempo, que eu fui aprendendo a lidar com o instrumento, tanto ao vivo como no estúdio. Tem muitos vícios que a gente desenvolve tocando ao vivo, os instrumentos de corda principalmente, como baixo, guitarra e violão. Tem alguns vícios que a gente desenvolve que no estúdio não dá para executar. Não passa. A gente silencia a corda do baixo, por exemplo, fazendo slap ao vivo, é uma coisa, no estúdio é outra. No estúdio, a pausa e o silêncio entre uma nota e outra é fundamental para a gravação, porque senão a gravação sai suja. E eu fui aprendendo com o passar do tempo, mas quando eu aprendi mesmo a gravar em estúdio, eu fui produzido por um cara chamado Pedro Braconô, lá no estúdio da Emaio Deon, e gravei meu primeiro trabalho, Nossos Dias, em que eu ainda fiz baixo. Na época eu estudava com o Ronaldo Diamante, lá em Copacabana, e eu estudei com o Ronaldo justamente para desenvolver técnica de estúdio, para poder gravar meus discos, né? E você foi a minha primeira experiência profissional, a primeira e a terceira, porque meu primeiro disco, que foi um sucesso total que você produziu, foi o Nossos Dias, que tinha aquela música Mas a Cruz Não Conseguiu Vencer, o autor da minha vida. Então essa música estourou, o Filho Pródigo também. Foi uma produção maravilhosa que você fez. Aí no segundo trabalho, eu fiz com o Papi. Você lembra dele? Lembro do Papi. O peruano. O peruano que falava muito assim, bicho, cara. Era muito engraçado o Papi. Aí tive uma experiência com o Papi, e no terceiro disco, aí eu voltei para você de novo, que foi o Amigo. E foi sucesso total. Olha, eu posso falar, sem medo de errar, que os 3 maiores discos da minha carreira foi você que produziu. Vou falar quais são para o pessoal que está ouvindo a gente. Vamos lá. O primeiro foi a música Entre Nós Outra Vez, Mas a Cruz Não Conseguiu Vencer, o autor da minha vida, foi você que produziu. Segundo que você produziu, O Amigo que eu encontrei me surpreendeu, quando todos me deixaram, ele me acolheu. O Amigo. Maior sucesso da minha carreira até hoje. E o terceiro que você produziu, Chora Israel, Lamento de Israel. Babilônia não é seu lugar. Então você, Pedrão, você está presente nos 3 melhores trabalhos que eu desenvolvi até hoje. Pois que legal, a sua cara. marca lá, seu caminho. É bom a gente relembrar isso aí, né? Porque a gente, o tempo vai passando. Você não lembra dos detalhes. Eu lembro desse tempo, eu lembro dessas produções, mas é bom relembrar, né, com você, né, pessoalmente, que a gente vai lembrando as coisas que aconteceram. Eu lembro naquela época, rapaz, tinha essa música, né, para Onde Vão as Aves, né, que tinha um som de gaivota. E o Edivaldo alugou meu teclado para fazer ao vivo o som de gaivota, que era só o meu teclado tinha aquele som. Engraçado. E tantas histórias, né, que aconteceram também. Essa foi a época dos samplers, né? Só se falava em samplers, né? Foi quando inventaram o sampler, e poucos teclados tinham esse recurso, né? O seu, se não me falha a memória, era um 01W, W01, alguma coisa assim, né? Eu tive o primeiro sampler, eu acho, da Korg, que foi DS-S1. O som vinha num disquete, cara. Então era um som bem limitadozinho. Era uma coisinha assim, bem... Você tinha que carregar aquele disquete, demorava um tempão carregando. Mas só na época que saiu era uma febre, né? Porque você podia gravar e colocar efeito de teclado, tocar, né? Por exemplo, a voz nas teclas, né? Som de voz na tecla.
Então aquilo ali foi, depois disso veio o DX7, que foi esse outro boom, né? Tantos sucessos foram gravados com esse teclado. E, né, a gente vê essa evolução aí da música, né? Que começou lá na época dos anos 50, 60, era gravado em 2 canais, depois foi para 4, 6, 8, agora hoje em dia não tem limite, né, de canal. E hoje em dia é muito mais fácil produzir. Naquela época a gente ralava muito, né? E o estúdio era caro, não tinha aquele orçamento enorme para ficar, né, fechar um estúdio top, assim, era muito caro. Hoje em dia é muito, muito barato, né? Uma placa de áudio aí, você encontra aí R$500, R$1.000 uma placa de áudio. E o pessoal já tá fazendo estúdio em casa. Mas E você continua produzindo. Aliás, eu ia te perguntar se você continuou com tempo para produzir. Hoje eu tenho menos tempo, eu pego algumas coisas. Por exemplo, eu tô fazendo o Moisés França, né? Ele tá regravando o Pupurri do Janires. Que o Pupurri do Janires é Glória, glória pra Jesus, Criador. É um estilo meio dance, né? O estilo da música, né? E a gente deu uma modernizada. Ficou legal. Então eu pego algumas coisas. E o Zimari, que também tá gravando. Tem uma cantora lá de Brasília, né? E a gente faz algumas coisinhas, mas assim, bem menos do que antes, né? Antes eu tava no estúdio, era direto, né? E às vezes eu gravava aí 18 horas por dia. Quando faltava o técnico da noite, que era fácil faltar, né? De vez em quando o cara não ia e tal, e aí eu tinha que virar. E era um pique muito grande. Hoje em dia é mais devagar. Eu tenho feito outras coisas também, inclusive essa questão de distribuição digital, né? Na Chip 7. Compartilhar, né? Com pessoas que estão começando aí. E a gente também tem essa experiência na área de registro de música, de documentação, ISRC, tudo mais, né? Direitos autorais, editora, né? Então a gente pode usar esse conhecimento aí para... E a atividade da Chip 7 hoje é toda digital ou vocês têm um escritório? Não, é todo digital. É todo digital, a gente ainda não tem escritório. E é porque realmente, assim, não faz muita falta, né? Até a Sony Music tava com aquele coworking, né? Com um escritório coworking, eles estavam sem escritório, porque desde a pandemia, então, essa coisa melhorou muito, né? A conectividade, e você pode resolver. Hoje em dia tá mudando muito, né? Até, por exemplo, os empresários antigamente, né, eles tinham o sonho de ter um jatinho, né? Aí o cara pode comprar aquele jato mais caro que tem, mais rápido e tudo, mas o zoom chega mais rápido na casa da pessoa. Então não adianta, né? As coisas, o mundo vai girando, vai mudando, né? Muita coisa mesmo. O cara fala, eu vou de jatinho. Você vai de quê? Eu vou de Zoom. O de Zoom chegou antes de você. Vou chegar mais rápido que o cara. Verdade. Acho que a venda do jatinho vai despencar. Você já não despencou, né? Você já não despencou. Mas se bem que eu não sei, porque é mais pela ostentação, né? Mas é aquela coisa, o pessoal gosta de ostentar. Só pode ser porque é completamente desnecessário hoje em dia você ter um jatinho. Pense numa atividade hoje que você não possa desenvolver digital. Não tem. Reuniões de altos empresários são feitas por videoconferência. Audiências judiciais são feitas por videoconferência. Um empresário daqui não precisa se encontrar com um empresário de Dubai num cafezinho. Ele pode se encontrar num Zoom. Pode se encontrar numa videoconferência particular, privada, né? E ali eles resolvem tudo. Claro. Você tem uma ideia, até consulta médica hoje já tem sido feita por videoconferência. Sim. Eu tenho uma fonoaudióloga que vai começar a fazer sessões comigo online. Psicologia, né? Antigamente você tinha que ir no psicólogo e tal. Hoje em dia
a maioria dos psicólogos atende na internet, online. Não tem necessidade, né, de estar do lado da pessoa. É lógico, sempre é bom, né? E a gente trabalhando muito em casa, a gente fica meio desleixado, né? A mulher traz cafezinho, toma um cafezinho e tal. E, rapaz, e essa palavra assim, poeta, você é chamado, né, o poeta da música brasileira, como é que, da música evangélica? Tá dando pra ouvir aí a cachorrada latindo? Tô ouvindo. Esse negócio de poeta foi inventado Esse negócio aí de poeta foi inventado pelo Eliel do Carmo, né? Que é um locutor muito querido aí da Rádio Melodia. Rádio Melodia. Através de uma música minha que ele ouviu. Ele ouviu uma música minha chamada A Cruz. Em que eu tô falando assim: olhem essa cruz, esse madeiro inerte inocente à espera de alguém. Não imagina a sorte que o destino lhe guardou, de machucar e envergonhar seu próprio Criador. Ó terrível cruz, sobre teu lenho a profecia hoje se cumprirá. Sangue de um homem inocente hoje te manchará. O carpinteiro que te fez sobre ti morrerá. Aí ele achou essa letra muito poética, né? Aí me chamou de poeta pela primeira vez no rádio. Aí quando ele me chamou de poeta, toda vez que ele ia tocar essa música, ele falava: vamos ouvir com o poeta Sérgio Lopes a música Cruz. Aí foi ficando até hoje. O pessoal me chama de poeta. Não, mas você é fera. Você tem um dom mesmo. Tem um dom da poesia. Isso é muito legal. Eu sempre gostei de escrever. E isso é preciso resgatar, né? Porque hoje em dia, com essa coisa parece que tudo é mais do mesmo, né? Não tem muita... As pessoas não... Vamos dizer assim, os compositores têm medo de colocar uma palavra diferente, que nunca foi cantada, ninguém cantou aquela palavra. As pessoas têm medo, certo receio, né? De como vai ser recebido e tal. E eu vejo assim, eu, por exemplo, também tive esse medo. Quando eu fiz aquela música Palácios, né? Que falava na ponta do cigarro, um baseado, ou coisa assim, eu fiquei com medo de gravar. Eu falei, não, eu vou gravar isso, vai escandalizar a turma aí, os pastores, não vão querer mais... Ainda bem que você foi em frente. Ainda fiquei... quebrando paradigma. Eu pulei um disco, eu falei, não, vou guardar essa música aí e tal. Eu pulei um disco, aí no outro a gente gravou e foi bom que foi aquele disco da Gospel Records, aí teve o SOS da Vida e tal, e deu uma divulgação bem legal. Mas a gente tem esse medo, né? De falar palavras inauditas, né? E tudo, mas a gente tem esse receio. Mas você é um cara que não se deixa levar por isso, não. E tem feito composições que realmente abençoam, né? A pessoa tá ouvindo aquilo ali e leva a pessoa a entrar numa reflexão, né? Como dizia antigamente, né? Esse é o objetivo. Então. Fazer a música, quer dizer, a música fazer o ouvinte pensar, né? Hoje em dia tem muita composição muito fácil, né? Frases repetidas, frases de efeito o tempo inteiro. Mas eu gosto de escrever um texto que torne a música atraente, que a pessoa goste de ouvir, que reflita na mensagem da música, né? Tem uma música minha chamada Intenções, que eu acho muito interessante essa música. Quando eu comecei a ver muita igreja se expandindo, com base em pedidos de ofertas, aí eu gravei a música Intenções. Porque eu estava vendo muita falta de amor e muito interesse financeiro. E muita falta de amor pelas pessoas, pelos dramas que elas vivem, pelos traumas que elas carregam. E essas pessoas estavam sendo alcançadas pelo valor monetário, né? Se aproveitavam dessas pessoas para explorá-las, elas, financeiramente, prometendo a ela a solução dos problemas, dos dramas que elas viviam. E, na verdade, a gente via que os dramas não eram resolvidos e os patrimônios sempre aumentando. Aí eu me revoltei e fiz a música Intenções, que é uma música muito interessante de ouvir.
Poxa, legal. Vamos tô dando toque aqui da música, Intenções, para as pessoas procurarem aí nas plataformas digitais. Procure aí, digita Intenções Sérgio Lopes. Intenções Sérgio Lopes, isso aí. Você vai achar. Não, realmente... Olha, eu falo assim na música: me pergunto outra vez se alguém acredita no amor, se existe de fato uma luz, como tanto vovô me ensinou, e por que tanta dor que se sente ao perder quem se quer, vai tornar-se moeda cruel no cassino das religiões. Cassino das religiões, que eu queria dizer, as igrejas, entendeu? Caramba. Foi uma música bem contextualizada e corajosa que eu fiz. Uma música tão corajosa quanto a do João Alexandre. O João Alexandre também fez uma música, esqueci o título agora, mas que ele censurava muito também a exploração comercial das pessoas, a exploração monetária das pessoas nas igrejas. O João Alexandre fez, eu fiz também. E essa música, claro que nunca tocou nas rádios, né? Só quem comprava o CD é que ouvia essa música em casa. Intenções. A gente vê Mas nós desde sempre que... tivemos muito disso. O Rebanhão também teve isso. Muita coisa que vocês, quando o Rebanhão produzia, o Rebanhão sabia que não ia tocar na rádio, mas sabia que as pessoas iriam ouvir em casa e se alimentar desse conteúdo, né? Um conteúdo verdadeiro. Muita coisa do Rebanhão não foi tocada em rádio e até hoje a gente escuta e, poxa, por que não tocar essa música na rádio? Por falta de coragem das rádios para tocar. Essa música, por exemplo, é uma delas. Aos pouquinhos, algumas rádios começaram a colocar Palácios, mas no começo houve uma resistência para colocar ela justamente por causa das palavras que você usou. Embaseado, coisa assim, as rádios se arrepiavam quando ouviam a música, mas não botavam para tocar, com medo dos paradigmas, né? Eu acho que o Rebanhão foi quebrando um pouco desses paradigmas. Eu fui influenciado também por essa coragem do Rebanhão. Quando eu fiz a música Intenções, eu lembrei de várias músicas que o Rebanhão já tinha gravado antes de mim, como, por exemplo, Palácios. Aí eu fechei os olhos e fui em frente. Então, rapaz, a gente tem que ser ousado mesmo, porque a gente não tem nada a perder, né? O que a gente tinha a perder, Jesus já salvou, né? Então a gente não deve nada para ninguém, graças a Deus, a não ser o amor, né? E as responsabilidades. A não ser o amor. Não devemos nada para ninguém, a não ser o amor. E tem, claro, as responsabilidades do dia a dia, as contas para pagar, isso aí sempre. Mas fora isso, essa coisa de querer preservar a imagem, né? E a própria imagem, e muitas vezes deixar de falar o que precisa ser falado, né? Com meias verdades, né? Isso é um problema, porque a meia verdade é justamente o mal dos fariseus, né? É justamente guardar metade da verdade e a outra metade deixar para lá. Mas aí, seguindo esse assunto, né, a gente vem para a área política. Você se envolveu na política aí, como é que foi a sua experiência, ou está sendo, né? E queria que você falasse um pouco sobre isso. Foi o quê? Cortou. Péssima. A única coisa que eu consegui com política foi um AVC. Caramba. Você ficou meio pé atrás totalmente, 2 pés atrás. Eu fui não por orientação espiritual, eu fui por um interesse pessoal de querer resolver algumas coisas. Eu, por exemplo, sou inquieto com algumas leis que deveriam existir que não existem, como, por exemplo, a lei do direito autoral, que não protege o músico acompanhante. O streaming não paga o músico acompanhante. Isso eu acho um absurdo. O compositor e o autor e o intérprete receberem e o acompanhante não. Então você está andando pelo shopping, está parado num consultório médico, você está em algum lugar onde está tocando uma música de fundo, aí tem uma pessoa cantando. Se fosse somente a voz cantando, não chamaria tanta atenção. Mas a orquestração que envolve aquela voz, a coisa bonita feita pelos teclados, pela guitarra, pelo violão, pelo baixo, é como se fosse um vestido de noiva.
A noiva é a voz, e o vestido é o que o músico acompanhante faz. E o músico não recebe nada por aquilo. O trabalho dele está sendo exposto o tempo inteiro, está vestindo a noiva, e ele não recebe nada por isso. Eu acho muito errado. E eu tinha inquietações de me tornar um deputado federal para criar leis que trouxessem um aumento do rendimento do músico acompanhante. E eu sei como fazer isso, não sabia como fazer isso. Na verdade, um pouco recebe, porque a maior parte o streaming paga, por exemplo, aqui no Brasil, o responsável é o ECAD, né? E o streaming paga o ECAD, né? E automaticamente... Começou no ano passado, sabe disso, né? Começou recentemente. Mas no começo não pagava não, mas hoje em dia já paga o ECAD. Mas ainda é muito pequeno o valor. Pode melhorar, acho que pode melhorar, porque a maior parte vai pro artista. A maior parte mesmo vai pro artista, né? E pro produtor fonográfico, né? Que eu acho que também precisava rever isso aí, porque o produtor muitas vezes ganha muito. Mas eu acho que esse mercado, né, de streaming... Você entendeu como é um assunto delicado? Sim. O mercado de streaming está, vamos dizer assim, amadurecendo ainda, né? Eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Mas hoje em dia a gente vive em tempos complicados, né? Como, por exemplo, hoje esses dias, né, tá para ser votada a lei de regulação da mídia digital. E eu tenho medo que essa regulação venha contra, né, a liberdade religiosa, que é um princípio, né, protegido pela Constituição brasileira, protegido pelas leis. É um direito nosso. O problema é que há um interesse internacional de que a religião seja silenciada, né? Então, o que puder receber influência externa fora do Brasil, para ser aprovado aqui, para prejudicar a música religiosa, vai ser feito. A gente tem que se preparar para isso, porque há todo um interesse econômico internacional por trás disso. Interesse econômico, não apenas econômico, interesse de transformação social também, mudança de costumes, e a religião se opõe a muitas das mudanças de costumes que estão sendo implantadas atualmente. Porque a religião se baseia em livros que são muito tradicionais, são muito milenares, como a Bíblia, o Alcorão, o Bhagavad Gita. São virtudes que são pregadas por essas literaturas que não interessam para a maneira como o mundo quer viver hoje, com muita licenciosidade, com muita relatividade. E esses livros que são o manual dessas religiões, eles não se alinham com os pensamentos modernos, em que as coisas que antes eram erradas agora são certas, as coisas que antes eram certas agora são relativas. Então a religião, o que puder ser banido, que for ligado à religião, vai ser banido. A gente tem que se preparar para isso. Mas eu creio que tem que haver esse respeito, de alguma maneira tem que ser alcançado esse respeito, né, à religião, porque a Bíblia, por exemplo, né, que é a minha área, tem muitas passagens que são, vamos dizer assim, algumas são alegorias, outras são temporais, são daquela época, né? E mesmo na época de Jesus reformou várias coisas que as pessoas tinham como certa, né? Como obrigação religiosa, e ele falou, não, vocês não estão entendendo nada, né? Eu creio que Deus, vamos dizer assim, ele é espírito, e ele não é que ele mude, ele não muda, mas o nosso conhecimento, a nossa revelação é que ela vai aumentando, né? Com o tempo a gente tem revelações, como no princípio, né, foi Abraão, depois Moisés, depois Jesus, e não que vinha uma outra pessoa, não é isso, mas a revelação do homem, ela foi evoluindo, foi aumentando, e hoje em dia tem revelações maiores, só que o princípio que é o mais importante, o princípio, né, até hoje, né, essa questão, não matarás, não roubarás, né, não dará falso testemunho e tudo mais, são princípios. Não adulterarás.
São princípios que trouxeram a humanidade, bem ou mal, hoje até aqui, né? E que precisam ser valorizados, porque a gente sabe que quando falta o amor, né, que é principal de todas as coisas, acontecem barbaridades como essa, como um maluco entrar numa creche e assassinar crianças, né? Dar tiro em crianças na escola. Isso nada mais é do que falta, ausência de Deus, né, de amor. E isso precisa ser valorizado. Isso aí é uma psicopatia. Isso é uma psicopatia individual. Isso aí é um indivíduo brigando contra a sociedade. O problema que a gente está vendo é o oposto. É a sociedade brigando contra valores individuais que foram protegidos durante séculos. Como, por exemplo, quem diria que num país como os Estados Unidos, onde a liberdade sempre foi pregada, freedom, tudo se baseia no freedom, e semana passada foi preso um rapaz porque ministrou um cântico de adoração num shopping. Aí já é as leis, já é o Estado se votando contra a liberdade individual. É diferente as duas coisas. Porque psicopata como esse maluco que entrou na creche sempre existiu desde o começo da humanidade. Pessoas individuais loucas fazem essas atrocidades. O problema que a gente está tendo atualmente com relação à religião não é esse. O problema que a gente está tendo é uma união de estados, uma união de estados mundiais se unindo para lutar contra valores religiosos. Os valores religiosos são justamente o que combatem o que esse psicopata fez lá nessa creche. Sim, certo? Sim. A religião combate o que ele fez. E a religião está sendo atacada pelo Estado. Então, nós estamos numa guerra atualmente completamente injusta. A religião, ela recupera pessoas. A religião pega a pessoa da delinquência e transforma num cidadão. Então, o Estado jamais deveria oprimir a religião. Porque a religião sempre busca o bem. E maus religiosos existem, como existem maus médicos, maus professores. Em todo ambiente onde existe a atividade humana, tem os bons e os maus profissionais, né? Então não se pode generalizar que todos os pastores são isso, todos os pastores são aquilo, que todo religioso é isso, todo religioso é aquilo. Não. A religião, os princípios que ela traz é de conserto do caráter do homem, de conserto da personalidade do homem, de conserto da conduta do homem. Então, a religião tinha que ser acarinhada pelo Estado, tinha que ser recompensada pelo Estado e não perseguida pelo Estado, como a gente vai começar a ver. Eu vejo na Suíça, por exemplo, né, as pessoas pagam impostos e o governo separa uma parte daquele dinheiro arrecadado para as igrejas. E eles veem o valor. E está comprovado cientificamente que a igreja ela pode recuperar até viciados em drogas, né? Pessoas com tipo de psicopatia dizem que não tem cura, mas muitos são tratados, vamos dizer assim, o problema é amenizado grandemente dentro da igreja, né? E tudo mais. Quanto é importante isso, né? Para vida saudável das pessoas. E quando a gente vê pessoas, né, vamos dizer assim, denegrindo até a imagem da igreja, né? Pessoas de dentro da igreja fazendo besteira e tal, a gente precisa diferenciar, saber, como você falou, pessoas existem. Onde o lobo vai estar? O lobo ele vai onde estão as ovelhas. O alvo da vida do lobo é entrar no meio das ovelhas. Então, essa visão que Jesus deu, né? Essa analogia é muito importante a gente entender que o objetivo do lobo é entrar ali onde estão as ovelhas, porque ele tem esse espírito assim, comparando malmente, é como uma covardia. Ele é covarde, entendeu? Ele quer entrar onde estão os aparentemente fracos, né? E por ele ser mais forte. Então, a gente precisa proteger, né? Proteger a religião, proteger as igrejas, proteger o evangelho, para que seja realmente
um porto seguro para as pessoas que querem chegar e com certeza corrigir esses problemas quando há, né, distorções, né, quando há erros também. E a gente está passando aí essa coisa de regulação da mídia e tudo mais, né? A gente tem que tomar cuidado para que seja preservado o direito de pensamento, né? O direito de falar, né? De se expressar, de falar aquilo que você acredita, né? Se alguém gosta mais de uma cor, antigamente tinha quase sua cor preferida, e a pessoa fala, a minha cor é azul, amarelo, rosa. Hoje em dia parece que até isso a gente tem medo. Você tem razão. Hoje a gente tem que fazer uma pressão maior nos políticos que a gente elegeu, que nós botamos em Brasília, porque nós temos uma força política muito grande. Tem muito deputado que está lá em Brasília, porque fomos nós, os religiosos, católicos, evangélicos, que colocamos. E a gente está contando que eles sejam um bloqueio para essas ideias que tentam minar a força das religiões, né? A gente colocou eles lá para isso. Então, esse cuidado que você está falando que a gente tem que ter, ele envolve também uma maior interação entre nós e esses políticos, através de e-mails e ir nas redes sociais deles e colocar frases lá para eles, dar recados para eles nas redes sociais, fazer uma pressão, fazer hashtags, enfim, a gente tem que começar a atuar mais politicamente nos perfis desses políticos, porque são eles que vão conseguir barrar essas leis, que vão conseguir melhorar essas leis e bloquear as leis injustas, né? Nós não conseguimos fazer isso, nós elegemos pessoas para fazerem isso, então a gente tem que pressionar essas pessoas. Não é só ficar atento e ver quando a coisa já aconteceu, quando o leite já derramou. A gente tem que atuar antes do leite derramar, né? Sim, com certeza. E atuar antes do leite derramar é fazer pressão. Com certeza. E ninguém obriga ninguém a ter fé, né? Ninguém obriga ninguém a aceitar Jesus, mas as pessoas têm o direito de ouvir, né, e tomar a sua decisão. Porque também ninguém pede para tocar um funk proibidão e você acaba ouvindo, né? Chega na tua casa aí, na televisão, na internet e tudo mais, e ninguém, vamos dizer assim, pediu para ouvir aquilo. Então a gente tem que conviver com vários pensamentos, várias maneiras de viver, várias filosofias de vida e aprender a conviver. Mas o respeito, né, é muito importante, principalmente o respeito àqueles que creem na palavra de Deus, né? E a gente precisa, sim, orar pelos políticos, com certeza, orar muito por eles. Mas a gente está, aí o nosso tempo já foi, o papo foi bom e já passou bastante. Queria que você deixasse uma mensagem aí para os ouvintes, para aqueles que assistem ao nosso canal Chip 7 Digital Content. E a gente volta a bater papo mais. O recado que eu queria deixar é: não se acende a luz do sol com 220 volts nos palácios de Brasília. Essa mensagem é fantástica, Pedrão. Se você puder encerrar o nosso papo com essa música, eu vou curtir pra caramba. E as pessoas vão curtir também. Legal. É uma música muito contextualizada. E se eu puder divulgar os meus canais de acesso com certeza. Povo, aí é o site sergiolopes.com.br, o meu Instagram, que é a rede social que eu sou mais atuante, mais ativo, que é o Sérgio Lopes Poeta, @SérgioLopesPoeta no Instagram. Queria ter o prazer de ser seguido por você que está vendo essa entrevista em casa aí. Tem o meu Facebook também, tem o meu WhatsApp. O meu WhatsApp de contato para agendas e informações, enfim, que é DDD 21 98174 4912. 98174 4912. E é o Fábio Sobreira, que sempre faz a intermediação entre mim e as igrejas, entre mim os contratantes, entre mim os produtores de evento. É sempre o Fábio Sobreira que faz essa ponte. E o YouTube, né? Meu canal oficial do YouTube, Sérgio Lopes Oficial, onde as pessoas que estão vendo a gente agora também podem se inscrever, me dá o prazer de se inscrever no meu canal também.
porque eu também vou fazer um spoiler dessa nossa entrevista, eu vou botar no meu canal do YouTube, para os meus seguidores também seguirem o seu canal. É só você mandar o spoiler que eu coloco e os meus inscritos vão ver e clicar lá para se inscrever no canal também. Tá bom? Tá ok. Cara, muito obrigado, Sérgio Lopes, para quem está chegando agora. E né, que Deus continue te abençoando aí, te dando muitas alegrias na vida e no ministério. E que a gente possa se encontrar aí. Vamos marcar aí para a gente se encontrar, tomar um café. A Josi também está te mandando um Vamos, abraço até porque a gente tem que conversar sobre assuntos, temos que conversar sobre assuntos editoriais.